veio de Deus e eterno Pai. A tua igreja, Senhor, agora nesta manhã se encontra perante a tua face, a tua presença, pedindo ao Senhor agora misericórdia e graça para que junto possamos nós nos alimentarmos das tuas sagradas escrituras. O Senhor se reunia com os teus filhos, os primeiros desta terra, que foi Adão e Eva, na virada do dia, assim diz a tua palavra. Mas o Senhor sempre sentava para aprender, para que eles pudessem ouvir o que o Senhor tinha para os ensinar. Assim estamos nós aqui neste sábado, nesta manhã, neste dia que o Senhor separou para nossas vidas, os teus filhos que não puderam chegar e estarmos juntamente conosco para aprendermos e nos alimentarmos. Aqueles que estão, Senhor, agora também em direção a esta casa, que o Senhor abençoe, que o Senhor agora dispense as suas bênçãos, vai na direção daqueles que estão passando por um problema de saúde, Senhor. Visite os teus filhos, pois eles precisam, estão necessitados, Senhor, agora das tuas mãos estendidas de poder, de graça e de misericórdia, para levantá-los, Senhor, deste leito de enfermidade, para que este espírito e esta seta não prevaleça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nesta manhã, Senhor, esta igreja, em nome de Jesus, está em oração e em consagração em prol do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro, absorver e viver aquilo que você vai passar com seus filhos. Por isso que é muito difícil eu pegar o que já está pronto para mim passar por mim. Então, é como se você estivesse se alimentando com um iFood, ou você mesmo vai na feira, compra o seu tempero, compra a sua carne, tem o seu trabalho, corte a sua lenha, faça o seu fogo, coloque a sua panela, espere cozinhar, depois veja se está bom, aí você vai se alimentar. O que você prefere? Desta maneira rústica e demorada, cansativa, ou você prefere pedir no iFood um prato do teu gosto? Que os irmãos preferem? Pergunta difícil? Principalmente à noite, quando chega no final de semana, sai da igreja. Vocês mesmos que fazem a pizza de vocês, né? Tem o forninho lá dentro, em casa. Tem todos os ingredientes. A família chega cansada do culto, Deus já usou, aí agora pede para cada um botar o tempero, vai lá, descongela o frango, tira ali o ingrediente, e todo mundo trabalha e espera quando é 1h da madrugada você vai comer a pizza de vocês, é isso? E a gente reclama quando demora. Ainda quer chegar ainda, o homem não chega na frente dele, mas chega para o outro lado, que está do outro lado, está ali. Ainda chega ainda a pizza aí essa que demora, já vai fazer uma hora, não chega, não sabe se o mototáxi se acidentou, sabe se o forno da mulher também quebrou. O importante é que eu paguei e eu quero. Não é isso que muitas das vezes a nossa mentalidade está? Mas a gente, para que você possa dar valor, você precisa o quê? Fazer o processo desde o princípio. Você precisa fazer, é você que vai louvar, você que vai orar, você que vai ensinar, você que vai estudar. Faça o processo minuciosamente, detalhadamente. Não pegue nada pronto. Procure desenvolver o que Deus tem na tua vida. Procure ser uma pessoa que Deus tem prazer de olhar para você e dizer assim mesmo: olha, o meu servo ou a minha serva agora ele vai sentar para trazer algo. Vai forçar a mente dele, ele vai forçar o seu intelecto, ele vai, sabe aquele momento em que você está passando por dor e você clama a Deus por uma solução? Também é isso. Imagine se eu peço hoje para vocês, ou amanhã vocês que vão fazer, um de vocês que vai fazer isso tudo, vocês não iam orar, buscar, não iam fazer todo o esforço possível que tivesse ao alcance, e no final das contas alguns sempre dizem assim mesmo: não conseguiram. Mas o importante para Deus é que se Ele vê o teu esforço, Ele vai te ajudar. Mas se Ele vê que você não está assim, infelizmente, Ele não vai te ajudar. Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então, por isso que eu perguntei para os irmãos. Os irmãos estão estudando, estão lendo, estão buscando conhecimento, para que você não fique só com o que está sendo passado aqui. Isso vai no teu crescimento agora. Por quê? Porque eu já vi a maioria dos irmãos ministrarem.
E eu gostaria que daqui a 6 meses fazer novamente, ouvir os irmãos ministrar, para ver como está. Então vamos, nós, o povo hoje está ficando um pouco mais exigente na questão da palavra. O povo hoje, você pode entrar no mistério, mas na hora do mistério foi uma bênção, mas na hora da palavra, só de você não transmitir a mensagem, já começa a quebrar tudo que foi passado no mistério. Começa, então não valeu o mistério, não valeu, não está sendo válido por muitas coisas, porque a palavra que está saindo não está saindo de alguém que acabou de mostrar algo sobrenatural, sendo que a palavra tem que ser a maior autoridade. Então vamos nos estudar, vamos nos dedicar, vamos nos esforçar, vamos aprender. Gênesis capítulo de número 6, do versículo 1 ao 4. Quem encontrar possa ler para nós, em nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os talentos que houve na antiguidade dos homens de fome. Bom, sábado passado nós falamos a respeito da criação, mas para que haja uma criação, para que haja um ensino, para que haja uma direção, seria necessário o homem encontrar em primeiro lugar o quê? Muito bem. Porém, nós estamos agora falando a respeito da vida de Noé. E porque Deus ele fala aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, que de uma certa maneira, amados, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ponto, acabou. Ah, mas Deus não faria isso. Deus jamais se arrependeria. Somos nós que somos falhos. A palavra de Deus diz que Deus, de tamanha aflição no seu coração, ele se arrependeu de ter feito o homem da face da terra. O fato do homem ter errado, sabe o que aconteceu? A terra pagou e os animais também pagaram. Vocês sabem que nesse processo aí aconteceu o dilúvio, não é isso? O dilúvio matou só os pecadores. Imagina o trabalho que Deus fez. Nós tivemos assim uma pequena porção de como foi o período da criação. Não foi em um dia, né? Foi em mais de 1000 anos, milhões de anos atrás. Tanto isso porque se você for mais a fundo, você vai ver que a data dos fósseis dos animais antigos, dos dinossauros, datam de muitos anos, milhares de anos atrás. Então isso significa que levou muitos anos para a criação. Então imagine o trabalho do teu Deus em fazer tudo isso perfeito. Quando ele terminava o dia que ele estava trabalhando, o que era que ele dizia? Isso, ele usava essa palavra. É bom. O que eu fiz foi muito bom. Então, olha só. O que eu fiz foi bom. Eu comecei o processo. Eu tive trabalho. Eu suei a camisa. Eu
fiz e refiz várias vezes para que tudo que eu tenha feito tenha sido feito perfeito. Então imagine o trabalho de Deus para criar, para fazer a separação da terra e as águas, para criar os animais, para fazer ali os luminares, esse sol, essa lua, para fazer tudo que você hoje em dia consegue, uma partícula, contemplar só. Imagine o trabalho de milhões de anos de um Deus perfeito, e Ele pega tudo isso e coloca nas suas mãos. E Deus viu clareza em tudo que Ele fez. Não passa muitas gerações, o homem já começa a destruir tudo que Deus fez. Ao ponto de Deus falar: eu me arrependo de ter feito esse homem. Ao ponto de Deus chegar e dizer: sabe todo o trabalho que eu tive, todo o trabalho que eu realizei, todo o trabalho que eu suei a camisa para fazer, eu dei a você de mão beijada, e vocês não tiveram trabalho de nada. Só era para vocês cuidarem daquilo que eu tinha dado a vocês. Só isso. Imagine, se você pegar isso para uma igreja, pegue isso para uma igreja, quem é que convence? Ele convence que do dia para a noite aconteceu isso com as nossas vidas? Não, imagine o trabalho que ele teve de convencer cada um. Imagine o trabalho que ele teve de entrar na sua casa, desfazer algumas coisas, fazer outras, trocar ali um sentimento. Ele não troca assim, ele cria situações onde você vai começando a criar novos sentimentos dentro de você, sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento de abandono, sentimento de adquirir. Ele vai passando os dias, e ele vai trabalhando, ele vai chorando, ele vai gemendo. Aí quando ele pega isso em cada indivíduo, cada pessoa, aí depois ele pega tudo isso e coloca dentro de uma igreja. Aí depois vem um abençoado e começa a destruir tudo que Deus fez. Me arrependo de ter feito isso. Essas são as palavras do Senhor. Me arrependo de ter feito essa mulher, me arrependo de ter feito esse homem. Porque o erro que ela, o que ele faz, não é agravante somente para ela. O erro que ele, o que ela pratica, traz consequência para todo o ambiente. Traz consequência para todo o ambiente, porque quando o homem começa a errar aquilo, Deus se triste, frustrado, aflito e irado, ele desconta a sua ira também na terra. Ele desconta a sua ira também nos animais. Ele poderia ter feito assim, e os seres humanos morreram, desapareceram. Mas aquele filme lá do Thanos, né? Passa ele estalar o dedo. Todos aqueles que realmente estavam fazendo coisas de errado sumiram, desapareceram. E aqueles que estavam fazendo coisas boas, mantêm-se nesse lugar. E eu vou abençoar. Não. O que eu e você venhamos a fazer, existem consequências no ambiente. Não é só na sua vida, não. Existe consequência na igreja onde você está. E existe consequência no seu casamento. Existe consequência na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Por uma ação pequena que você realiza. E lembra que nós já falamos aqui, não adianta ir para lá, para o quartinho, trancar a porta por trás, chorar, gemer, gritar. Não é assim que Deus está querendo. Porque o pecado que você fez influenciou uma geração. Então Ele está querendo que você faça diferente. Porque nós temos, muitas das vezes nós temos tanta força de vontade, existe uma coragem sobre cada um de nós, que quando se trata para fazer alguma coisa ruim, não existe vergonha, não existe medo, não existe nada, a gente simplesmente explode e faz, e realiza o pecado. Agora, quando é para fazer alguma coisa para Deus, precisa orar, não tenho capacidade, sou envergonhado, e começa a colocar desculpa, começa a colocar dificuldade, começa a colocar um monte de coisa aos pés do Senhor.
Me arrependo de ter feito esse homem. Me arrependo de ter feito essa mulher. Por quê? Porque o que ele e o que ela praticou, os animais deles sofrem, a terra onde ele está sofre, seus filhos vão sofrer. Ou a porta, o ambiente de trabalho que Deus abriu também vai sofrer dificuldades. Lembra que as nossas ações elas influenciam no todo, ela não influencia somente em você, ela influencia no todo. Então, em orar é maravilhoso, mas imagine se a gente acrescentar a vigilância, não é? Se a gente acrescentar a vigilância no nosso dia a dia, a gente já anda orando, já passa orando, já pega o ônibus orando, já acorda orando, já deita orando, mas a gente não faz isso vigiando. É isso? A gente não vigia, a igreja tem muita oração, a igreja tem muita revelação, porque não tem entendimento. Como eu falei da outra vez, a gente vai ver dificuldade em tudo. Se você tem o dom de ver as coisas, você vai ver problemas em tudo isso. Agora você sabe, além de ver, você sabe solucionar. Ou você só sabe ver? Se você não tem sabedoria, peça. E quando alcançar, peça discernimento. Não é isso que a Bíblia diz? Aí ele vai te dar discernimento. Ele vai te dar sabedoria. E as coisas não vão se tornar um fardo para você, para nós. Então, com Gênesis 6:12 ele fala isso. Ele toca nesse ponto. É triste a gente ouvir Deus falar assim: eu me arrependo de ter feito esses homens. Vamos lá. Gênesis 6:2 ele diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e as tomaram para si. No verso 3, Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. A mais antiga, porém atual estratégia de Satanás em nosso tempo é expor a sensualidade das mulheres para serem atraentes, a ponto de encantar e enlaçar os filhos de Deus. Mudou a estratégia? Só que antes era um pouco mais discreta, né? Antes para acontecer o namoro, né? Vamos dizer assim mesmo, entre um homem e uma mulher, o homem tinha que sair da sua casa, sentar lá na frente da casa, na varanda, e pedir, conversar com o pai, conversar, tentar levar ele na lábia, porque a filha já estava na lábia, faltava só o pai, e para que o pai pudesse para que a filha pudesse namorar o pai, porque tinha que dar aprovação, existia todo um processo, existia toda uma forma que o próprio homem, apesar de ter vacilando em algumas coisas, mas ele ainda praticava essas coisas, praticava esses atos. Mas só que hoje você vê que não existe mais isso. Hoje quem dá essa autoridade, essa autonomia é a internet. Porque quando você vai identificar todas as telas, né? Todas as telas, todo celular, televisão, tudo. Eles trouxeram e externaram uma coisa que antes parecia ser vergonhoso ao ponto de se tornar normal. A mesma proporção que você fez, gente, não sei, não fiz, desculpa falar dessa maneira, porque não tem uma estatística, mas pelo que eu vejo por aí, eu acho que eu já falei isso, mas da mesma forma que se levanta a igreja, se levanta a farmácia e a academia. Você mais vê. Mas é saúde. Eu vou cuidar da minha saúde, mas porventura se eu vier a adoecer, vou lá tomar um remédio na farmácia. Mas isso é discurso. Sempre vai haver algo para o homem usar para fazer aquilo que ele deseja fazer. Não que ele nasceu com aquele desejo, mas foi implantado sobre ele.
O nosso adversário, ele não chega do dia para a noite. E você muda assim não. Ele vai implantando na sua mente devagar. Isso leva anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não tem pressa. Por quê? Porque ao longo do processo, ele vai estar implantando dentro da nossa mente, dentro do nosso sentimento, algo que vai ser difícil de ser tirado do dia para a noite também. Vai ser difícil de arrancar aquilo do dia para a noite. Como é que você consegue identificar? O irmão veio, o irmão mudou a aparência dele, né? Mudou a aparência dele, mudou aquilo que ele conseguiu externamente, ele fez. Só que internamente continua a mesma coisa, porque isso vai levar tempo, vai levar força, vai levar dedicação, vai levar entendimento, vai levar vários fatores para que aquela pessoa verdadeiramente tenha sido mudada diante dos olhos do Senhor. Então, nós estamos observando que a sensualidade, ela tem sido uma das armas de Satanás nesse tempo. Então, o crente ele vai ter que vigiar muito mais, porque ele não vai mais agora se deparar apenas nas telas e simplesmente nas conversações. Ele vai estar vendo isso hoje até dentro das igrejas. Essas coisas que nós vamos entender aqui. Mas vamos continuar. O grande detalhe dessa estratégia do mundo nesse tempo é que não há limites. Primeiro ele começa na mídia mostrando reservadamente a sensualidade, discretamente, como se fosse algo inofensivo. Depois que se aprende a conviver, ela pula para o próximo nível. Só que agora não está mais só nas telas, está onde você anda e nas igrejas, onde você congrega. O triste é que as igrejas deixaram de ser atraídas pela sensualidade, pensando que isso é normal, na sociedade onde ela vive e traz benefício para todos e não faz mal, pelo contrário. Olha só, a sensualidade não tem lugar na vida de um filho de Deus. Abra a vossa Bíblia lá em 1 Pedro 4:3. No passado, já despendeste tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. O 4. Eles acham estranho que não vos juntais a eles nas mesmas correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. O 5 ele diz assim: todavia eles terão de prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Outro tempo já dedicávamos tempo além do tolerável. Olha o que a Bíblia diz. Tu já estava ali chegando ao ponto de Deus estar dizendo: me arrependo de ter te feito. Já chegavas ao ponto de Deus ter dito: olha, me arrependo de ter feito você. Por mim, eu já te tirava dessa terra. Todavia existe um que ainda me impede de fazer isso. Quem seria? Jesus, né? Filho de Deus, que morreu por nós, que se entregou na cruz do Calvário. Se não fosse por ele, Deus já teria agido como agiu lá no tempo de Noé. Então ele diz assim mesmo: eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada. Você já saiu de lá, nessa correria desenfreada para a morte, dessa correria desenfreada para a sua própria destruição. Então ele estava dizendo assim: o sangue de Jesus te alcançou, a misericórdia dele te alcançou. Então nós podemos pegar o salmo de número 1 e colocar como se literal aqui: não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores. Então ele estava dizendo: olha, vós sois nação santa, povo eleito,
sacerdócio do Senhor. Você não é poderoso. É isso? Eu já te tirei dessa correria para o pecado, já te tirei dessa correria para a sua própria destruição. Agora você está numa outra correria. Você está numa outra jornada. Então, por que? É como se usássemos a expressão que a Bíblia diz: por que comer de novo desse fome? Não era, quando você veio para Cristo, essas coisas não se tornaram abomináveis para nós, porque Deus nos deu esse sentimento. É isso? Não foi isso, amados? A gente praticava coisas, tudo, né? As crianças, vocês podem ficar aqui. Nós praticávamos coisas terríveis aos olhos de Deus, andávamos numa correria desenfreada para Deus falar: me arrependo. Imagina o que nós fazíamos. Quando Deus, através de seu Filho, nos resgatou, sabe o que foi que Ele fez? Ele fez você ter abominação ao pecado. Você disse assim mesmo: olha, como é que eu conseguia fazer isso? Como é que eu conseguia agir dessa maneira? Agora, tem um tempo agora que está chegando, que parece que está se tornando, não é mais vômito, é lasanha. Ou não sei, o prato preferido dos irmãos, mas só para né? Está se tornando uma maniçoba. Não sei se todo mundo gosta. Vai ser muito conhecido. Ou sorvete, né? Ou uma coisa. Imagine o seu prato preferido. Mas imagine que o seu prato preferido tem só uma capa. Por dentro dele está toda imunda. Como se a igreja estivesse comendo de novo. E não está sentindo nojo do pecado mais. Não está sentindo abominação ao pecado mais. Né? Elas estão voltando, retrocedendo, estão ali, voltando para a velha criatura, voltando para a velha natureza, voltando para uma jornada da qual Deus já tinha decretado a tua condenação. Sabe que isso não nos pega de uma certa maneira desprevenido, ao ponto da gente ficar chocado que eu estou fazendo isso, e eu estou retrocedendo, estou comendo de novo dessa imundície, mas não estou sentindo nojo. Por quê? Porque o nosso adversário não está colocando assim na tua frente. Ele está fazendo você conviver com o pecado como se isso fosse normal. Ele está nos fazendo enxergar o que antes era intolerável, está se tornando tolerável. É que nem essa questão do homem com homem e mulher. Isso antigamente era intolerável, né? As sociedades, todo mundo, né? A sociedade mais conservadora via isso como uma maneira de fosse uma abominação, até que não era assim. Só que hoje, normal. Eles conseguiram fazer com que fosse legal perante a lei e fosse natural diante da sociedade. Então, o que era uma abominação se tornou normal. E se a igreja não se policiar, essa naturalidade vai ganhando terreno dentro dela. Não é do dia para a noite, como eu já falei, né? Trabalhar de Satanás não é do dia para a noite. Porque isso que eles conseguiram aí, de uma certa maneira, lutando por um direito de igualdade, não foi do dia para a noite. Eles levaram tempo. Eles pegaram muitas ações que aconteceram no passado, trouxeram para o presente, colocaram gente deles dentro dos poderes. Ele foi fazendo uma árvore de Natal bem enfeitada, para que quando vocês enxergassem, não enxergassem nada de ruim. Né? Até o ponto de nós chegarmos e dissermos assim mesmo: não condeno, não tenho nada a ver, isso não envolve, de uma certa maneira você vive a mesma sociedade. Lembra-se de uma coisa: nosso campo de atuação não é só o campo físico, é o campo espiritual. Quando você sabe, você anda dentro da igreja, uma atmosfera espiritual ela se move. Quando você anda também dentro da sua casa, uma atmosfera de luz também se move no seu trabalho.
Tu acha que a atmosfera de trevas na vida dessas pessoas também não se move? Se move, irmão. Aí se torna seu amigo, se torna seu companheiro, se torna um amigo mais querido, diz assim mesmo, essas pessoas são mais amigáveis, são mais legais, são mais confiáveis, são mais trabalhadores, são mais tudo que uma pessoa normal. Eu acho que isso não vai atrair elas para a próxima geração. Elas trabalham mais, elas fazem mais direitinho, elas se esforçam mais, enquanto que uma pessoa normal é que nem você vê hoje que o amor que era para ser dado às crianças estão sendo ministrado a animais, a bichos. Antigamente o cachorro morria na rua. Hoje, se tem um cachorro morrer na rua, é preso. É o processo natural do cachorro de rua. Ele nasce, vive e morre. Só que hoje se desenvolve hospital público bem amparado para animal. As crianças estão passando por uma grande... Quando chega o período de virose, eu vejo que não tem remédio, não tem atendimento digno, não tem nada digno. As escolas estão aí porque tem que ter, senão realmente o país era mudado. Mas aí quando você vai olhar hoje para o outro quadro da situação, você vai ter que transmitir o amor do ser humano para os animais. Aí as pessoas dizem, o animal não xinga, o animal não pega no xinga. Bate nele, ele volta com o rabinho entre as pernas, ele fica esfregando nas suas pernas, você está sozinho, ele vai lá e te acolhe. 5 estrelas, tem gente que gasta uma fortuna. Hoje o tratamento para um animal está mais caro do que para uma criancinha. A criança a gente dá remédio caseiro, o animal a gente vai lá no shopping provavelmente. A gente tem que tratar assim as nossas crianças, parece que hoje em dia, né? As crianças têm que se tornar fortes. Aí está dizendo assim, eu passei por isso, né? Eu tomava remédio caseiro, remédio de farmácia, mas com o meu cachorrinho, quando tu introduz o remédio caseiro no cachorrinho, né? Se ele sobreviver, bem, se não, é assim que a gente faz muitas das vezes muito fácil para os filhos. Aí a gente passa a trazer uma inversão de valor. Só que a gente esquece que a palavra de Deus diz assim mesmo, os seres humanos têm muito mais valor do que os animais. Ele fala isso lá na questão dos pássaros, né? Os pássaros não plantam, não secam, não semeiam, mas Deus os alimenta e não deixa que falta. Mas vocês têm muito mais valor do que eles. Então, se a gente pegar eles, não. Aquele peixe, se ele comer, amém. Deus vai cuidar dele, mas o meu filho não. Agora, o problema é que a gente não quer mais viver lá em casa. A gente tem um cachorrinho bonitinho, peludozinho. A cara pode até ser feia, né? Mas ele tem que ter um pelinho vizinho, ele tem que ter uma coisa fofinha. Aí o animal se torna mais caro, a ração já se torna mais cara, tem que dar ração diferente para ele. O remédio dele parece que é muito mais caro. Então eu tenho que estar muitos desses animais que já foram por aí, eles vivem o dia todo no ar-condicionado. O dia todo, pode ficar muito quente o ambiente para ele não, senão ele fica sufocante, ele pode morrer. Se ele morrer, você já sabe, né? Isso é preço. Então, é justamente essas inversões de valores que antigamente eram um absurdo, hoje se tornou lei. E as igrejas hoje estão aprendendo a atrair isso para si. Efetivamente, da maneira que diz assim, não faz mal, nós temos que amar os animais. Deus criou também os animais, mas um animal não vai orar por você, vai orar por você, um animal. Ele vai interceder por você, ele vai pregar para você. Então, se eu estou falando isso, mas de repente aparece um cachorro aí pregando na esquina. Acabou com os seres humanos agora, me arrependi de ter feito seres humanos, vou dar oportunidade agora para os animais. Eles que vão pregar, eles que não têm vergonha, eles andam por aí, eles caminham de legas, o ser humano agora tem que ser de mototáxi, de Uber, tem que ser de carro, tem que ser de bicicleta, até que bicicleta acho que o povo não quer mais andar de bicicleta. Né? Agora tem que ser só de carro de moto. Aí para fazer uma visita, para ir lá na igreja, para fazer isso,
O cachorro não, o cachorro sai lá do centro da cidade, vem para cá só para, se for possível, ganhar um pedaço do osso para ele roer. Faz isso. Depois ele desce ou não vira nada. Mas esses cachorrinhos hoje não fazem isso. Esses cachorrinhos estão mudando, misericórdia, estão adquirindo maus hábitos. Mas vamos lá. A primeira coisa que diz Gênesis 6,3 é: meu espírito se apartará do homem. Gênesis 6,3 ele diz. Imagine, né? Acho que já está aberta a Bíblia lá no Gênesis 6,3. Então ele vai dizer assim: é só para resumir, o versículo fala muito mais, mas diz: meu espírito se apartará do homem. A pergunta é: quem pode constranger o homem de seu pecado? E quem pode convencê-lo? Quem pode fazer essas duas coisas? Gênesis 6,3 ele diz: meu espírito se apartará, ou seja, eu vou apartar, eu vou afastar o meu espírito desses homens. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Ele diz assim mesmo: eu os deixarei eles em seus próprios prazeres. Eu vou deixar eles. Eu vou tirar o meu espírito e vou deixar eles andar nos seus próprios prazeres. Aí você vai ter aquela descrição de Paulo falando assim, sobre aquelas coisas. Por quê? Porque Deus afastou o seu espírito. Então hoje o que nos ainda segura, o que seria? Para a gente não voltar para lá para o Espírito Santo. Mas se chegar ao ponto de Deus afastar o seu espírito, se chegar ao ponto de Deus afastar, você já, ninguém mais te convence de nada. Pode ser o homem, pode ser o melhor mestre dessa terra, mas não te convence mais de nada. Pode ser, dependendo do problema que você esteja passando, pode ser o melhor profissional dessa terra, mas não te convence mais de nada. Pode ser o pastor mais antigo dessa terra, pode até Noé, Moisés vir, mas ele não te convence mais de nada, porque o Espírito não está mais. Não é isso? Olha o perigo de Deus falar para nós: eu me arrependo de ter te feito, o meu Espírito não estará mais com você. Você vai cair aos seus prazeres, aos seus desejos, e os seus desejos vão levar você a lugares em que você realmente vai encontrar desespero. Aí é por isso que muitas pessoas nesta terra ainda usam aquele ditado: o inferno é aqui nessa terra, né? Já não tem mais o Espírito de Deus, tudo que é de mal, tanto internamente quanto externamente, está controlado. Aí não vê nada de bom em nada. Ninguém mais não vê nada de bom. Ninguém. Ele só vê coisa ruim. Ele só faz coisas que desagradam ao Senhor. Porque não há mais o Espírito de nada que possa convencer ele do mal para o bem. Então olha o perigo que nós temos. Olha o perigo que nós temos de cuidar e rever se as nossas ações estão trazendo abominações ao nosso Deus. Ao ponto de que ele está dizendo: olha, essa carreira, essa trajetória, esse caminho que você está seguindo, já está intolerável para mim. Já está intolerável. Como diz aquela expressão: já está batendo aqui, ó. Não é mais nem aqui, já está batendo aqui. Já pressa em mudar essa trajetória. Ah, Deus vai te fulminar? Não, Deus não vai te tirar daqui, Deus não vai te fulminar, não sei nem que palavra é essa. Deus não vai te tirar dessa terra. Não. A única coisa que ele pode fazer é dizer ao meu espírito: sai daqui. Não fica mais com Deus. Deixa ele viver aí nessa terra sem o meu espírito. Quando o Espírito de Deus se aparta do homem, isso nós temos um exemplo de um homem de Deus. Né? Quando o Espírito de Deus se apartou do rei Saul, o que foi que aconteceu? O Espírito na vida. Aí começa todo o processo do homem, já não é mais Deus. Agora o homem sendo entregue realmente ao seu destino. Não é mais Deus agindo. Simplesmente Deus deu ao homem o que ele queria, liberdade dele.
meu espírito não estará mais com você. Mesmo nós errando, fazendo coisas erradas, Deus ainda tem compaixão e mantém o seu espírito sobre nós. Aí a gente consegue se arrepender e entender. Mas quando chega o tempo que ele fala, olha, não dá mais, acabou, aí o espírito imundo você sabe que quando Deus tirou um espírito imundo do ser humano que andava no mundo, existia um demônio nele, não é isso que a Bíblia fala? Quando ele vai para Cristo, que ele vive todo aquele processo, ele deixa a casa limpinha, ele deixa a casa cheirosinha, ele deixa a casa bem arrumadinha, porque Deus já lapidou, Deus já está transformando, porque Deus organizou a vida interna dele, organizou a vida externa. Aí ele deixou uma casa que era, imagina uma casa de 200 metros quadrados que poderia habitar 2 pessoas no máximo, de tão bagunçada que estava. Mas Deus foi lá e organizou tudo. Os arquitetos foram lá e organizou a tua vida. Te deu mais tempo, te deu mais direção, você consegue fazer as coisas melhor, você consegue pensar, você consegue raciocinar, você consegue se equilibrar na sua vida. Mas chega um tempo que você diz assim mesmo, olha, eu não quero mais. Aí quem habitava ali era o Espírito de Deus, não é isso? E ele sai. Quantos é que vão entrar no ser humano? 7, alguns da expressão, aguaceiro. Está organizadinho ali o armário dele, que vai lá, joga tudo, tira todas as roupas, bota tudo. A casa que antes era de 200 metros quadrados, agora se tornou pequena, de tão bagunçada que estava. E aquela pessoa não consegue ter mais nada na sua vida que possa ter um acesso, uma concretização direita. Tudo é desestabilizado na vida dela. Porque agora não é mais só um trabalhando, são muitos. Então, o Espírito de Deus saiu daquele ser humano, mas logo no começo ele vai dizer assim mesmo, foi bom, o filho pródigo não fez isso, foi bom sair da casa do pai. O Senhor, meu pai me liberou ali com um dinheirinho no bolso. E o mundo, para te viver, você precisa de um dinheiro. E deu a herança dele. Os primeiros dias, enquanto ele tinha o dinheiro, era ótimo, maravilhoso. É assim que a vida do homem que se desvia no começo é maravilhosa. A vida do homem que sai dos caminhos do Senhor é maravilhosa neste primeiro dia. É um relacionamento estável entre você e ele. Mas pense bem, todo relacionamento ele vai ter um tipo de estabilidade. Seja você com Deus ou não. Só que o detalhe é que na casa do pai, ele está lá para te ajudar. Sem Deus eu perco tudo. Sem o Espírito de Deus eu perco tudo vai sendo tirado da tua vida. Tudo. Até o ponto em que você chegar e dizer, por que eu sou errado? Porque hoje, quando nós temos saúde, nós temos dinheiro, nós temos casa, nós temos um carrinho, nós temos uma estabilidade, a gente vai no mundo e vive o que o mundo nos oferece. A gente compra o pecado para a gente, compra mais. A gente pega o dinheiro de Deus e compra o pecado, imagina isso. E é isso que a gente faz quando a gente se desvia. A gente pega o dinheiro de Deus e compra e paga pelo pecado. Imagine você, olha a abominação que nós estamos fazendo. Não foi isso que o filho pródigo fez? Pegou o dinheiro do pai e pagou pelo quê? Pelo pecado. Você ainda quer desviar aí? Ainda quer se desviar, sair da presença do Senhor? Olha o grau de abominação que nós praticamos. Só para a gente ter uma noção de quanto a gente desvaloriza a Deus, que não tem mais o Espírito dele. Por isso que Davi pediu para você não tirar o Espírito Santo dele, o Espírito dele. Você é isso mesmo. Tira todo de mim, mas não parte da tua presença. Depois que ele teve esse entendimento, tira todo de mim, mas não aparta do teu Espírito. E aqui em Gênesis 13 ele diz, Deus olhou para aquela situação e disse, o meu espírito não está. Ele disse. Foi falado, a pergunta é, quem pode constranger o homem de seu pecado e quem pode convencer? O espírito, ao se retirar do homem, ele torce carne. Então, ele passa a praticar as obras da carne. Gálatas 5:19 em diante. Olha lá.
Gálatas 5:19. Olha o que ele diz: ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Eu coloquei aqui uma questão, quando a gente fala, muitas das vezes a gente não sabe o que é libertinagem, mas tem uma ideia. Mas olha o que diz: em que a pessoa se entrega aos prazeres sexuais da comida e da bebida de forma imoderada. Ela se entrega a todos esses prazeres de forma imoderada. Isso aí é chamado de libertinagem. Isso é obra da carne. Entende? Não existe aquilo ali não que a televisão fala: beba, mas beba com moderação. Não existe. Pior que a igreja já está adotando esse processo de beber, tomar uma assim, né? Primeiro começa com vinho, porque dizem que a Bíblia diz que dá para tomar um cálice de vinho no estômago. Só que aqui nós vamos ter libertinagem, não dá controle ao homem. Tira o controle do homem. Aí a palavra de Deus vai te dizer: afasta da aparência do mal. Tudo que faz pegar, afasta-se. O Gálatas 5:20, continuando: idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Continuando. Outro ponto negativo nisso é que o Eterno diminui o tempo de vida do homem. Gênesis 6:3, a gente já estava lá, mas eu vou ler aqui. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos seus 120 anos. Olha que essa foi a primeira. O segundo. Que foi o segundo, porque antes do pecado o homem estava previsto a viver eternamente. Depois do pecado ele já começou a diminuir, né? Deu aproximadamente ali uns 900 anos que os homens somos para esse isso. Aí Deus olhou de lá e disse assim mesmo: não, muito tempo, vocês estão tendo muito tempo para pecar. Tem que diminuir, mas tem que tirar um pouquinho da idade de você. Então é por isso que aí, muitas das vezes a gente para pensar: mas aquele irmão estava vivo ontem, está morto hoje. Para o motivo Deus ele diminui a quantidade de tempo nos homens. Uma das quais é essa, quando ele adota a obra da carne. Se a pessoa vive embriagada, de uma certa maneira, ele está propício a adotar uma doença, não é isso? Doença que mais tarde vai matar ele. Ele pode até viver 40 anos, 50 anos, mas aquela doença, de uma certa maneira, foi o que ele plantou para começar o processo de morte dele. Ah, mas ele não morreu disso. Ele começou, falei que ele morreu daquilo. Ele começou a fazer aquilo que era um dos processos para tirar a vida dele, para que os dias dele viessem a ser diminuídos. Ele começou. Como diz aqui, como a gente acabou de ler, não existe esse processo de ponderar quando se trata das obras da carne. É exagerado, tudo é exagerado. Uma observação de Deus à humanidade pecadora, sem a sensibilidade contra a sensualidade, foi: o coração das pessoas já estava perverso e imoral desde cedo. Essas atitudes da humanidade levou Deus a se arrepender e ter o feito, pois afligiu de tal maneira o coração do Senhor. Gênesis 6:6. Ele diz assim, os irmãos já estão com a Bíblia aberta lá, Gênesis 6:6. Ele diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e passou-lhe
e pesou-lhe em seu coração. Olha só. Deus se arrependeu. Como se arrependeu por Acabe? Sabe quando aquela situação já está intolerável? Pesou o coração. Quando você ora, você busca, você bate, Deus ele vai olhar dos céus e vai ter compaixão de nossas vidas e vai nos abençoar. E existe também um processo inverso. Quando a gente fica muito tempo no erro, de uma certa maneira, aquilo vai pesar no coração do Senhor e Ele vai liberar algo que não vai ser agradável para a tua vida. Então está na hora de apontar, né? Está na hora de mudar essa situação. O 7: disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No entanto, o Eterno viu em Noé alguém que vale a pena ser salvo. Gênesis 6:8. Olha só, em meio a todo esse pecado, ele olhou de lá e viu que existia um homem que valia a pena. Você e eu podemos ser esse, né? Na sua casa, você existe. Antes que Deus traga a tempestade para dizimar, Ele olha de lá dos céus e diz assim mesmo: olha, construa um mar, construa um lugar de refúgio dentro da tua casa. É você. Muitas das vezes Deus traz só muito dentro de casa, mas Ele diz: construa essa árvore. As outras pessoas que estão dentro da sua casa, elas vão ver que você está construindo algo para Deus, mas no começo elas não vão acreditar, nem no discurso que você está fazendo. Desnecessário. Tu poderia estar fazendo outras coisas em vez de estar construindo essa. Não é isso que a gente enfrenta muitas vezes dentro da nossa casa? As outras pessoas veem você se aproximando de Deus e dizem: olha, é desnecessário você construir isso que você está construindo. Uma vida nova, uma estabilidade com Deus, uma segurança, não só para você, mas você está dizendo: olha, Senhor, eu estou construindo. Mas, assim como Noé, coloca a minha família dentro dessa árvore. Ainda, de uma certa maneira, a gente já para analisar aquilo que a gente usa assim: a salvação é individual. Nesse ponto aqui, não estou. Deus chamou Noé e ele disse: vai lá, pega e coloca a tua família dentro dessa árvore que você está construindo. Mas ele construiu com todos os equipamentos modernos. Rapidinho ele construiu aquela árvore, assim ou não? Ele construiu daquela maneira que a gente falou ainda há pouco, né? Ele foi na feira, comprou todos os temperos, ele cortou a lenha, ele abanou o fogo, ele fez tudo que se manda o figurino para fazer o que Deus pediu para ele fazer, como se deve fazer. Ele não fez de qualquer jeito também. Ele fez tudo como se deve fazer. Levou tempo? Levou. Foi com dificuldade? Foi. Imagine você moldar de uma certa maneira um tronco de árvore com uma ferramenta que hoje em dia, se você usar, dá desespero no ser humano. Quem está acostumado a trabalhar com uma maquita, né? Vai cortar uma madeira com uma ferramenta que tem uma haste de madeira e uma outra de ferro, e você tem que bater ali. Não sei se naquele tempo já existia o serrote, mas mesmo se já existisse, era com muito trabalho para cortar o tamanho, quantidade de madeira enorme que tem que cortar para construir aquilo. Não é isso? Então ele diz assim mesmo: eu vi Noé. Só Noé, ele não disse eu vi Noé, sua família, sua esposa, não, eu vi Noé. Porque a Noé achou graças aos olhos do Senhor. O trabalho, o esforço de Noé foi atraindo sua família para junto dele. Então ele disse: pega a tua família, você é responsável pela sua família. Primeiro eu te chamei, mas você é responsável pela sua família. Agora, se você abandonar, também é responsabilidade. Se você abandonar, a arca está aí, é para você construir, é para colocar os animais e a tua família. Continue apenas fazendo o que eu estou te pedindo para você fazer.
Realize. Só de você estar fazendo isso já é um testemunho para a vida deles. E aí Deus deu essa graça e os filhos de Noé e a sua esposa também entraram. Então você também pode lutar pela sua casa. Você pode construir um refúgio para a sua família. É difícil, mas não impossível. Isso? Então, o Eterno falou que não iria mais amaldiçoar a terra e os animais por causa do homem, pois ele viu que a imaginação do coração do homem são más desde a sua juventude. Agora, o próprio homem iria ser amaldiçoado por seus erros e abençoado por seus acertos, pois o que planta, esse colherá. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis. Gálatas 6,7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso nele será. Gálatas 6,8 ele vai dizer: por quê? Porque semeia na sua carne, da carne se fará. A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Nós já ouvimos várias vezes aquela expressão, assim como foi no tempo de Noé, será no nosso tempo. Não foi isso que Jesus falou, não é isso que a gente usa até hoje. Então, se eu uso o termo para o mal no tempo de Noé, por que eu não posso usar o termo para o bem no tempo de Noé? O que eu fiz salvou a minha família. Então eu tenho que me convencer disso, né? Já que eu me convenci que o tempo de Noé só era coisa ruim, eu não posso me convencer de que o tempo de Noé também existe coisas boas. De que o meu esforço, a minha dedicação, aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego, aquilo que eu renuncio, aquilo que eu planto, está salvando a minha família. Vai direcionar a minha família. Por quê? Porque eu estou construindo um lugar de refúgio. Não está construindo um lugar só para ti ensinar. Até porque se você pensar que a salvação é individual, de uma certa maneira, você vai estar sendo egoísta. Porque você se priva de amar o ser humano como deveria amar. Você se priva desse amor completo de Jesus, de em vez de dizer, já fiz a minha parte, agora se viram. Não poderia fazer isso. Já fiz a minha parte, já me sacrifiquei, já vim aqui, já preguei, já curei, já realizei. Agora se vira. Não, mas tudo que eu fiz, eu vou conseguir. Tudo. De uma certa maneira, Jesus criou um refúgio para aqueles que estavam com ele. Ele criou. Ele diz, olha, tudo que eu estou fazendo é para vocês. Então é isso que a gente tem que fazer. Tudo que a gente quiser dizer, é pela minha família. Você ama a sua família? Lute mais por ela. Faça um pouquinho mais por ela. Se sacrifique um pouquinho mais por ela, porque o nosso Senhor fez isso. E nós não podemos fazer menos do que isso. Então aí você passa a entender uma coisa: a salvação não é literalmente individual. Você pode ser responsável pela condenação da sua família. Você pode ser responsável se você não fizer nada. Se você for negligente na obra que Deus te chamou para você fazer. Porque você, além de você destruir com sua própria vida um relacionamento seu com Deus, você é uma testemunha dessa terra. Não esqueça disso, as pessoas estão te olhando. As pessoas estão te observando. Vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor nessa noite. Bendito Deus e eterno Pai. Nesta manhã o Espírito Santo está pecado. O Senhor nos trouxe, Senhor, agora um entendimento diferenciado daquilo que nós estávamos já acostumados, Senhor, agora a tratar dentro de nós. Mas que o Senhor possa remover tudo aquilo que é obstáculo e colocar aquilo que se pareça com o Senhor. Pai, nós somos aqueles construtores, aqueles que acharam graça diante da Tua presença. Se nós estamos aqui hoje,
É porque o Senhor olhou para nós como olhou para Noé. Então, Senhor, só nos dá o mesmo sentimento que o Senhor colocou em Noé. Ele construiu, se esforçou, se dedicou, realizou a tua obra. E fazendo desta maneira, o Senhor também salvou a família.